A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Dominical Online. Que bom ter você que já é nosso aluno, você que está nos conhecendo, nos visitando pela primeira vez. Nós estamos estudando a terceira lição, a terceira revista de 2021. O tema da nossa revista é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então nós estamos aí olhando para tudo aquilo que Deus vem nos mostrando e nos ensinando através da nação de Israel, seus fracassos e também os seus sucessos, ok? E nós chegamos hoje numa parte muito triste da nossa história, uma parte que vai desencadear um processo muito doloroso para Israel num todo, nação do norte, nação do sul, que é o primeiro cativeiro, o cativeiro assírio, onde Israel vai ser levada. O segundo cativeiro é o cativeiro babilônico, aonde Judá, o reino do sul, vai ser levado. O nosso tema da lição de número 10 desse trimestre é o cativeiro de Israel, o reino do norte. O nosso textuário vai dizer assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e os ligará. Verdade prática. Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Então, veja bem, irmãos, qual que é o ponto que nós precisamos observar nesta lição? Que a história do cativeiro não é algo que aconteceu, que veio assim de uma hora para outra. O Senhor Deus, ele já vinha falando com Israel, com o povo de Deus, sobre a questão da fidelidade. Tá? Quando nós vamos para o livro de Deuteronômio, que é ali a repetição da lei, eles estão no limiar, estão prestes a entrar na terra prometida, Deus usa seu servo Moisés para trazer uma recapitulação de toda a lei, traz para o povo uma recapitulação. E no meio dessa recapitulação, nos versículos, em Deuteronômio 23, 13, Deuteronômio 28, de 32 a 41, também Deuteronômio capítulo 30, Deus vai falar desta possibilidade do cativeiro. Por que possibilidade do cativeiro? Porque nós gostamos, e muitos crentes usam Deuteronômio 28 como um mantra, que tudo vai dar certo, tudo bem sucedido, tudo vai para frente, tudo prospera, família prospera, emprego prospera, terra prospera, tudo prospera. Mas eles esquecem que Deuteronômio 28 é uma promessa condicional. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós iremos prosperar. Agora, nós vamos ver que a segunda parte desse capítulo vai deixar muito claro que se nós não ouvirmos a voz de Deus, não obedecermos, não andarmos fiéis, não andarmos debaixo das mãos do Senhor, o que vai acontecer? Também a maldição. E que maldição é esta? É a retirada da mão do Senhor de sobre as nossas vidas. É a retirada da mão do Senhor. Essa é a maldição, ok? E o que vai acontecer? Tudo vai dar errado. As coisas não vão prosperar. E uma das coisas que nós vamos notar é que o Senhor deixou bem claro em Deuteronômio 28, a partir do 32, que se Israel se desviasse do Senhor, se afastasse dele, do propósito que ele tinha para o seu povo, o que aconteceria? Aconteceria que eles seriam levados cativos. Deuteronômio deixa bem claro, Deus deixa muito claro ali para Moisés, que Deus retiraria o seu povo da terra que lhe deu. Para quê? Para que esse povo pudesse aprender
a não zombar de Deus, a aprender a obedecer, viver manso e obediente à voz do Senhor. Então é neste contexto, o cativeiro não é uma surpresa. Nós vamos ver na continuação da história que por muitas vezes Deus usou nações estrangeiras, nações estranhas, para trazer juízo e julgamento sobre a nação, com o intuito que o seu povo pudesse viver uma vida santa e reta na sua presença. É só você olhar o livro de Juízes. O livro de Juízes é muito claro. O livro de Juízes começa assim: o povo servindo a Deus. De repente o povo abandona Deus e começa a cair. Quando ele está lá no fundo do poço, ele clama ao Senhor e eles vão passar um período de dificuldade. Daí o Senhor vai pegar um homem e este homem vai trazer o povo de novo a servir o Senhor. Quando este homem aqui morre, a nação deixa de servir ao Senhor e nós vamos nesta gangorra, nesse zigue-zague, até que surge a figura do homem chamado Samuel, que trouxe uma nova visão, certo? De Deus, governou o povo com mão firme. Na sequência já entra a questão dos reis, Saul, Davi, Salomão. Daí nós vamos ter o reino dividido e nós vamos ver que a questão é sempre essa: Deus cuida do seu povo, até mesmo quando Deus castiga, é Deus querendo abençoar o seu povo, trazendo esse povo de volta para onde não deveria ter saído. O nosso primeiro tópico vai dizer assim: Samaria é cercada pelo rei da Síria. O subtópico número 1 vai falar assim: Israel sobre o reinado de Jeroboão II. Veja bem, não é o Jeroboão sucessor que dividiu o reino com Roboão, sucessor de Salomão. Não é esse, é o Jeroboão II. Este Jeroboão, certo? Ele vai ser assim, vamos dizer, um rei próspero. Samaria, né, ou toda o Israel, o reino do norte, ele vai ter uma grande prosperidade, de tal maneira que esse Jeroboão II, ele vai reinar 41 anos. É o rei no reino do norte que reina por mais tempo. E por que ele vai reinar por tanto tempo? Porque a sua administração é boa. Ele vai ter uma boa administração, um bom reinado, certo? Ele não serve ao Senhor, ele é totalmente idólatra, ele segue os passos de Jeroboão I, Jeroboão filho de Nebate, tá? Mas o que vai acontecer? Ele vai ser próspero, ele vai conseguir trazer de volta muitos dos territórios que haviam sido perdidos nas batalhas dos reis anteriores. Ele vai reedificar as cidades fortes, ele vai construir palácios, veja, plural, palácios de marfim. Ou seja, no período aí de Jeroboão II, o reino vai ser muito próspero financeiramente, ele vai trazer um grande crescimento. Mas o que acontece? O reinado dele tem um fim, tá? O reinado dele tem um fim. E entre Jeroboão II e Oséias, que é o último rei, nós vamos ter aí entre 60 a 67 anos, tá? de reinado no Reino do Norte, certo? Até que entra o cativeiro. E o que vai acontecendo? Cada vez mais os reis do norte, eles vão ali, né? Eles vão se afastando do Senhor. E eles vão trazendo o quê? Eles vão aumentando o número de pecado. Veja bem, na sucessão de Jeroboão, vai suceder o rei Zacarias. Esse Zacarias vai reinar 6 meses. Depois dele vai Salum, 1 mês. Depois Manaém. Este Manaém vai reinar aí aproximadamente 10 anos. Depois Pecaías, 2 anos. Peca, em torno de 4 anos. E este Oséias, que vai ser um rei que foi empossado por Tiglat-Pileser, né, por Salmanaser II,
Salmanasar III, ele vai fazer o quê? Ele vai empossar esse Oséias, tá? Então veja bem, nós temos um pano de fundo aí para nós irmos entendendo essa história. Jeroboão, certo? Foi um rei que não temeu ao Senhor, mas fez um bom governo com as suas próprias forças, sem a bênção do Senhor, mas ele conseguiu estabelecer um bom reinado. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Eles vão perdendo todo esse poderio. E por outro lado, eles estão vendo que está vindo do norte uma nova nação, uma nação poderosa chamada Assíria, que está se tornando um império. Então o que vai acontecer? Rezim, que é o rei da Síria, tá? Ele vai se juntar com Peca, que é rei do reino do norte, que é Israel, e ele vai tentar fazer uma aliança também com o reino do sul, para que eles juntos consigam barrar o crescimento e o avanço do rei Tiglat-Pileser da Assíria. Tá? Nesse momento, o rei de Israel, que é Acaz, o rei de Judá, que é Acaz, ele não vai querer fazer parte dessa aliança. E o que Acaz vai fazer? Ele vai pedir auxílio ao rei da Síria. Ou seja, ele vai abrir espaço para o rei da Síria entrar. Então o rei da Síria entra, vai lá, destrói totalmente a Síria, certo? Rezim, pega Peca e vai colocá-lo como um seu lacaio, né? Como seu vassalo. E Israel, ele vai ter assim uma falsa paz. Por quê? No lugar de Peca, ele vai pegar e vai colocar Oséias, que era alguém tido como da sua confiança. E esse rei Oséias, né, que é um vassalo do rei da Síria, pagando impostos, tudo, ele vai por um tempo, aí, por aproximadamente 7 para 8 anos, ele vai ficar debaixo da mão do rei, obediente, pagando tributos, mas num determinado ponto, ele vai sentir o desejo de se rebelar contra o rei da Síria, que nesse momento já é Salmanaser. E quando para isso, ele precisa o quê? De poder militar. Então ele vai se unir ao Egito, certo? Ele vai se procurar ajuda no Egito. Neste ponto, os profetas Jonas, Amós, eles estão fazendo o quê? Eles estão advertindo, olha, se reconcilia, pede misericórdia, porque o Senhor vai ter misericórdia de vocês, o Senhor vai ajudar vocês nesse momento. E o que os reis de Israel estão fazendo? Eles estão se fazendo de surdos, eles não estão ouvindo a voz do Senhor. Então é neste tempo que Oséias, ele vai se levantar contra o rei da Síria, e o rei da Síria vai vir e vai cercar Samaria. Esse cerco era algo extremamente terrível. Se você for lá para o livro de 2 Reis, capítulo 6, nós já vimos algo parecido com isso, nos tempos de Eliseu, certo? Que o rei da Síria, não a Síria, o rei da Síria cerca Jerusalém. E o que acontece nesse cerco? Durante 3 anos não entra comida, não entra água, as pessoas vão perdendo as suas forças, a sua esperança. O rei coloca os seus soldados em volta da cidade, em volta das muralhas, e ninguém consegue nem entrar, nem sair. Não entra água, não entra comida, os recursos vão se acabando. Nós vamos ver ali em 2 Reis que eles estão vendendo esterco de pombo, eles estão vendendo cabeça de jumento. Para quê? Para que eles possam saciar a sua fome. E eles chegam ao cúmulo de comer os seus próprios filhos. Tá? Isto era o cerco de uma cidade. E isso era uma operação muito comum dentro das guerras no Antigo Oriente. Para quê? Para minar a força do oponente, tirar o seu poder de reação, tá? E isto vai trazendo o quê? Vai trazendo fraqueza ao povo. Chega num ponto em que os próprios moradores da cidade abrem o portão. Para quê? Para que eles possam escapar da morte iminente.
Tá? Então nós precisamos olhar dessa forma. Então, qual é a história do cerco de Israel? O cerco de Israel fala exatamente deste momento em que o povo de Deus, o povo de Israel, é colocado entre as suas próprias muralhas. Mas veja bem, não antes de ser advertido. Deus vai usar os seus servos, Deus usa profetas, Deus levanta homens, mulheres de Deus para falar o quê? Para falar do pecado da nação, pecado que estava levando o povo ao afastamento de Deus. O nosso segundo tópico, ele traz o seguinte título: o pecado do povo e sua queda. Nós vamos ver, desde o primeiro rei Jeroboão, filho de Nebate, que o grande problema em Israel, o reino do norte, é a idolatria. Por que eles se afastaram do reino do sul? Porque eles não aceitaram os impostos, tudo bem. Mas quando Jeroboão ele estabelece o seu reino, uma das primeiras atitudes que ele toma é colocar 2 bezerros de ouro, um em Dan, outro em Betel. Para quê? Para que as pessoas, para que o pessoal do seu reino não descesse para Jerusalém, não adorasse ao Senhor, não tivesse vontade de ficar ali. Então ele vai preparando, irmãos, antes mesmo do cativeiro assírio, ele prepara um cativeiro para o seu povo, que é o cativeiro religioso, certo? Este cativeiro religioso vai fazer com que o povo fique o quê? Se mantenha debaixo das mãos do seu Senhor, ou dos sacerdotes, ou dos seus deuses. Outro cativeiro que nós vamos ver ali é o cativeiro dos homens. É um cativeiro que forma diversos tipos de prisão. E uma das prisões é essa prisão dessa dependência financeira. Porque os reis de Israel, o que eles foram fazendo? Eles e os seus príncipes, eles foram despojando o povo, foram empobrecendo o povo para manter o seu reinado, para manter, cada vez que um exército inimigo chegava e eles não queriam lutar, eles pagavam para aquele exército ir embora. Então, o cativeiro dos homens, que vai prendendo os homens financeiramente. Também nós vamos ver que junto com isso vai vindo o cativeiro satânico, que é quando o maligno, quando o diabo, Satanás, o que ele faz? Ele prende o homem no meio dos seus engodos, da sua prática de vida afastada de Deus. Um pouquinho não é pecado, tal coisa não faz mal, e vai segurando os homens. E nós vamos ver também que existe outros cativeiros, aí são melhores. O primeiro cativeiro é o cativeiro do divino. Quando nós nos tornamos cativos de Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós nos tornamos dele. E nós somos cativos, mas um cativeiro amoroso. Lembra lá em Êxodo, o servo de orelha furada, ele dizia para o seu Senhor que ele o servia porque ele o amava, certo? Então este é o cativeiro divino, é o cativeiro que nos traz a vitória, e nós somos servos de Cristo, um Senhor que é sempre vencedor. E o que nós precisamos notar? Que é diferente do que nós vimos ali em Israel, em Samaria, porque eles estavam presos à idolatria. Desde o princípio, o cativeiro da idolatria, ele prende Israel, prende os seus reis, prende a população. E o que isso faz, irmãos? Vai trazendo o afastamento de Deus e vai trazendo o juízo de Deus. Profetas vão se levantando aí neste meio tempo. Profetas, homens de Deus, como Jonas, como Amós, como Oséias, que eles vão entregar a sua vida para falar do evangelho, pregar a palavra do Senhor. E Deus vai pegar esse profeta chamado Oséias e ele vai fazer da vida de Oséias uma parábola viva, um exemplo. Oséias era um homem santo de Deus, um homem separado para o Senhor. E Deus vai dizer: Oséias, casa com Gomer, uma prostituta. Para que isso, Oséias? Para que a tua vida matrimonial
simbolize o meu relacionamento com Israel. O Gomer era uma prostituta. Seus filhos seriam filhos de prostituição. Gomer não se bastava apenas ela se prostituir, mas ela pagava aqueles que deitavam com ela. Ou seja, ele está falando da relação de Israel, a noiva, a amada do Senhor, com a Síria, com o Egito, com os deuses estranhos, prostituição, afastamento de Deus. Isto causa o quê? Idolatria. A Bíblia vai deixar bem clara que o Senhor abomina a prostituição, o Senhor abomina a idolatria. E quando Oséias toma este casamento, ele sabe qual vai ser o final, porque ele vê a nação. Mas o Senhor manda, todas as vezes que Gomer foge, o Senhor manda que Oséias vá atrás, que Oséias busque. Por quê? Porque é assim que o Senhor trabalha. O Senhor olha para a nação de Israel e diz: eu a amo. Mas mesmo amando-a, ele vai usar de justiça. Ele vai trazer julgamento sobre aquela nação. Então, o nosso segundo tópico vai falar exatamente disso, desta questão da idolatria, deste afastamento de Deus e desse Deus que ama e nos quer trazer de volta. E o nosso último tópico vai dizer assim: os estrangeiros ocupam Samaria. Tá? Esta era uma técnica que os assírios usavam, depois os babilônicos também. Para quê? Para tirar o sentimento nacionalista do povo. O que os assírios, os babilônicos faziam? Quando eles dominavam uma terra, eles tiravam toda a população daquela terra, deixavam ali os velhos, os doentes, os muito pobres, certo? Eram os que ficavam, e remanejavam essa terra no meio das terras que eles haviam conquistado. E trazia gente das outras terras ali. Para quê? Para misturar o povo, para tirar aquele ardor nacionalista, aquele vínculo com a terra. Tá? Então, essa era uma técnica muito comum. E os assírios usaram isso. Espalharam as 10 tribos por todo o mundo que eles haviam conquistado e trouxeram gente de toda parte para ali. Mas qual o grande problema? Aquele povo não sabia adorar ao Senhor. Aquele povo não servia ao Senhor. Por quê? Aqueles que ficaram da terra, eles já estavam há tantos anos afastados de Deus por causa da idolatria, que eles não sabiam mais como buscar ao Senhor. Então, quando o Salmanaser, ele foi trazendo os povos das nações que eles haviam conquistado para habitar Samaria, a Bíblia vai deixar bem clara que leões e bestas feras vinha e comia aquele povo. Então, eles entenderam que era o Deus de Israel que estava trazendo justiça. Então, o que aconteceu? Eles trouxeram sacerdotes, não sei aonde eles conseguiram, mas trouxeram sacerdotes para ensinar a lei de Deus, para ensinar ali o povo a adorar ao Senhor. Tá? Mas nesse ponto, o que aconteceu? Começou a se criar uma nação mista, certo? Uma religião mista. Irmãos, nós já falamos isto há umas lições atrás, a respeito do sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É você pegar uma religião e misturar com a outra. É uma mistura de religião. Nós temos muito isso nas religiões de matizes africanas aqui no Brasil. Quando os africanos vieram trazidos escravos para o Brasil, eles foram proibidos, certo? Pela Igreja Católica, eles foram proibidos de adorar as suas entidades. Então, o que eles fizeram? Eles olhavam as imagens católicas e eles atribuíam codinomes, vamos dizer assim, certo? A essas entidades. Por exemplo, Santana, certo? Santa Ana, que em tese é a avó de Jesus. Eles davam o nome de Ansan,
que é a deusa do raio, e a Aparecida, eles davam o nome de Iemanjá. Ou seja, todas as vezes que eles iam numa missa, eles olhavam para aquelas entidades, faziam as orações, as rezas àquela imagem, mas na verdade o seu coração estava voltado para a sua entidade, para o seu Deus. E o que isso vai trazendo? Vai trazendo uma mistura, que é de tal maneira que hoje o candomblé, as religiões africanas do Brasil, eles se misturam com muitos do catolicismo, certo? Eles têm um vínculo entre si, por quê? Porque houve um sincretismo religioso. E nós vemos isso muito também dentro do povo evangélico, certo? Desse movimento evangélico brasileiro. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, sim, muitos modismos. Pasme no que eu vou te dizer. Mas nós tínhamos uma igreja dita evangélica aqui na nossa cidade de Castro, que no final do culto, o pastor dava passe em todos que estavam ali. É um passe trazido do espiritismo, certo? Outras igrejas estão misturando espiritismo, candomblé, com água benta, com rosa ungida, com correntes intermináveis. Então veja bem, as religiões elas vão se mesclando, certo? Trazendo algo que não agrada ao Senhor. A ideia ali de Samaria era fazer o quê? Que surgisse uma religião mista, e foi o que aconteceu. E nós vamos ver isto lá em Jesus, João capítulo de número 4, que é algo muito enfático. Quando Jesus chega para aquela mulher samaritana e lhe pede água, a primeira coisa que acontece, ela se espanta. Por quê? Porque um judeu nunca pediria água para uma samaritana. Ela se espanta de um judeu estar conversando com ela. Preste atenção, irmãos. O evangelho, ele veio para quê? Ele veio para transformar a vida das pessoas, tá? Ele não veio para tirar a cultura. Cada nação tem a sua cultura, sua forma de ser. Por exemplo, nós vamos pregar o evangelho na Escócia. Na Escócia, os homens usam kilt, que é um tipo de saia, certo? Quando nós pregamos lá, você vai falar contra o kilt? Não, é algo da cultura deles. Agora, você tem que falar sobre o pecado, contra o pecado. É por isso que o evangelho é atemporal. Porque falar contra o pecado não é falar sobre uma cultura da época, uma cultura da nação. Fala de tirar os erros que levam o homem ao inferno. Quando Jesus fala com aquela mulher, ela se espanta. Por quê? Porque até então, os samaritanos e os judeus, eles eram antagônicos. Um adorava em Jerusalém, outro em Gerezim, outro aceitava todos os livros do Antigo Testamento, certo? Ali, os 39 livros que nós temos do Antigo Testamento, profetas, salmos, o pessoal de Samaria aceitava apenas o Pentateuco. Aquela mulher não compreendia, ela entendia a necessidade do Messias, mas ela não entendia a questão de adoração ao Messias. Por quê? O cativeiro religioso na vida daquela mulher fechou a visão dela para o verdadeiro evangelho. O cativeiro religioso dos judeus fechou o entendimento deles para a verdadeira necessidade de pregação do evangelho. Jesus não. Jesus veio para libertar. Eu amo 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para despedaçar as obras do maligno. Ou seja, para acabar com os cativeiros que prendem o homem. Tá certo? Eu te espero na nossa próxima lição. Deus te abençoe, em nome de Jesus.